Quantos dias é possível sobreviver no Red Dead no modo sobrevivência? No episódio anterior, tô começando minha jornada num lugar aleatório e sem ajuda do mapa. Comecei só com uma faca e uma corda nesse desafio extremo. No modo sobrevivência, ficar com fome, sede ou sono por muito tempo é fatal. Para piorar, o minimapa tá desativado, fazendo com que eu possa me perder facilmente e não conseguir realizar coisas que parecem simples. Nos últimos dias, o santuário cresceu mais do que eu imaginava. A cada dia, novos animais chegam, mas predadores perigosos estão à solta. Proteger essa terra virou uma missão de vida, e qualquer erro pode custar tudo que eu construí até agora. Decidi viajar até Valentine para comprar novos animais, mas a viagem foi cheia de desafios, e ao cair da noite, quase que tudo acabou. Mesmo assim, eu sobrevivi e consegui comprar o meu primeiro cavalo de corrida. Para recuperar o meu investimento, tive que entrar no mundo dos foras da lei. Foi aí que eu descobri uma fazenda perfeita, mas no faroeste, a busca por dinheiro sempre cobra algo em troca. O dia amanheceu e tô chegando no banco da cidade de Valentine. Finalmente comprei um rancho perto da cidade grande. E chegando na fazenda já começo a procurar coisas para arrumar, mas os animais estão bem estranhos. Com certeza tem alguma coisa errada por aqui. E para piorar, tem uma cerca quebrada. Parece que já tenho trabalho a fazer. Já vou aproveitar para testar o faro do meu novo cão de caça. Essa raça é excelente para rastrear animais. Vou investigar as redondezas para ver se a fazenda tá segura. Por garantia, acho melhor levar o rifle junto comigo. Tô rastreando há alguns minutos quando de repente o meu cachorro achou alguma coisa. Só que se os animais estavam com medo, deve ser algo perigoso. Até que finalmente descobri o que estava assustando os animais. É uma cascavel. Essa cobra é muito venenosa. Pelo visto, esse vai ser um problema grande por aqui. Vou aproveitar para dar comida para o cachorro e tomar o café da manhã. O tempo vai passando e o meu cavalo tá ficando com sede. Então eu vou levar ele para dentro do cercado dos animais. Aqui dentro tem água, feno e pasto à vontade. Mas eu ainda preciso continuar investigando os arredores da fazenda. Tenho que descobrir com quais predadores eu preciso me preocupar. E principalmente, quem serão os meus inimigos. Daqui de cima dá para ver toda a fazenda. É um ótimo lugar para ficar de guarda. E para melhorar ainda mais, a região tem ovelhas selvagens. Isso é perfeito para a criação de ovelhas. Mas de repente, eu escuto um barulho muito estranho. Não sei que animal é esse, mas é bem grande. Pelo visto, aqui nunca vai faltar comida. Só que no horizonte vejo uma fumaça. Se for um acampamento de bandidos, isso pode ser um grande problema. E ao me aproximar, percebo que realmente era um acampamento de bandidos. Mas para minha sorte, só tinha um. O problema é que eu não consegui amarrar ele a tempo. You're a dead man. Worse. Night night. Say your contrition. So be it. Tive que ter muito cuidado para não eliminar ele e acabar perdendo a recompensa. O problema é que ele faz parte de uma gangue muito perigosa, os irmãos Skinners. Ou seja, a fazenda não tá segura. Por isso eu acho melhor esconder o prisioneiro dentro do galpão. Se os amigos dele vierem me atacar, eu vou estar esperando. Só que essa caminhada me deixou cansado e com muita fome. Então assei uma carne e tomei um pouco de água.
Descansei tanto que quando eu menos percebi, a noite já estava chegando. Essa vai ser a primeira vez que eu vou dormir na minha cama de luxo, por isso eu achei melhor tomar um banho antes de me deitar. Agora sim, eu tô pronto para dormir, mas enquanto eu dormia, bandidos invadiram a minha casa. Time to move in. O problema é que eu só tô com o meu revólver. You ain't going anywhere now. Men like you always go down squealing. Parece que tem mais bandidos na rua me esperando. Acho que só tem mais um vivo, mas não consigo encontrar ele de jeito nenhum. E depois de muito tempo, finalmente eu achei. Só que eu preciso ter muito cuidado, eu não sei que arma ele tem. Se ele tiver uma espingarda, isso pode ser um grande problema. Então eu vou aproveitar para finalizar os outros bandidos. Afinal, prevenir é melhor do que remediar. Então eu lembrei que um dos bandidos deixou cair um rifle no chão. E agora é a minha vez. Achei que tivesse mais dois aqui fora, mas pelo visto só tinha um mesmo. É, meus amigos, essa foi apenas a minha primeira noite na fazenda. Só que eu lembrei que eles podem ter libertado o meu prisioneiro. Burn in hell. Ainda bem que ele tá aqui. A cabeça desse cara vale muita grana. Já os seus amigos que foram eliminados valem bem menos. Mas chegou a hora de arrumar a bagunça. E quando achei que já tinha terminado o trabalho, percebi que tinha um último homem escondido. You'll be a son of the cold earth soon. Okay. Eu até poderia deixar ele vivo, mas eu tive uma ideia melhor. Se os irmãos Skinners pensam que vão me intimidar, eles estão muito enganados. É isso que acontece com quem cruza o meu caminho. A noite foi longa e eu tô muito cansado. Acho que eu mereço um bom whisky antes de dormir. Preciso descansar bastante porque amanhã tenho que levar esses bandidos até a cidade. E isso vai ser muito perigoso. O dia amanheceu e hoje eu tenho muito trabalho pela frente. Preciso levar o meu prisioneiro com vida até Valentine, porque na delegacia eu vou receber $2.000 por ele. Só que eu tenho um grande problema. Não vou conseguir levar todos eles para a delegacia. O negócio é ir rápido e torcer para quando eu voltar eles não terem sumido. Algumas horas se passaram e o que eu mais temia aconteceu. Por causa do peso, os cavalos estão exaustos e com muita sede. Para evitar uma tragédia, acho melhor eu fazer um acampamento aqui e esperar todo mundo se recuperar. Muitas horas se passaram e parece que os cavalos já estão fora de perigo, mas eu preciso chegar logo em Valentine. Pouco tempo depois, finalmente cheguei na cidade. Entreguei os 2 bandidos sem vida por $1.000 cada. E o meu prisioneiro vivo por $2.000. Morar perto da cidade tem suas vantagens, mas não se enganem, essa região é cheia de gangues, saqueadores e criminosos de todo tipo. Lembrei que eu preciso voltar logo para a fazenda, mas antes vou levar os cavalos para beber água. Essa viagem foi muito cansativa e eu tô precisando de um banho para relaxar.
Depois de alguns minutos de descanso, lembrei que esse lugar um dia já foi o meu lar. Vou aproveitar para caçar alguns esquilos e levar para a viagem. Mas a minha mira já foi melhor. O lado bom é que essa região sempre tem muitos animais. Finalmente consegui pegar o esquilo. Como eu acho que a viagem de volta não vai ser muito longa, vou pegar só um mesmo. E pensando bem, acho melhor fazer a fogueira agora, para poder assar a carne com calma. Porque se no meio da viagem acontecer algum problema, eu já tô bem alimentado. Tá ficando tarde, então é melhor eu meter o pé na estrada. Algum tempo se passou e, chegando perto da fazenda, lembrei que eu deixei um presentinho nos trilhos do trem. Até pensei em deixar ele aqui, mas $1000 não dá para jogar fora. Só que para tirar ele dali de cima, eu vou precisar atirar exatamente na corda. Isso tá mais difícil do que eu imaginava. Esse cara não quer sair dali de jeito nenhum. Mas e se eu laçar ele com a corda? Pode ser que isso dê certo. Por essa eu não esperava. Menos mal que eu consegui pegar ele. Agora vou levar de volta para a fazenda e amanhã pegamos sua recompensa. Isso se ninguém me atacar essa noite. A noite tá chegando, mas eu lembrei que eu preciso encontrar uma égua de puro sangue inglês. A ideia é criar uma linhagem de cavalos de corrida. Já vi cavalos dessa raça aqui na região, mas não vai ser fácil encontrar. Alguns minutos depois, eu avistei uma fumaça no horizonte. Nesses acampamentos, às vezes, a gente encontra alguns cavalos de raça. Percebi que era um acampamento de caça. Acho que esse cara não é um bandido. Pode ser que eu tenha encontrado um novo aliado. Chegando no acampamento, percebo que ele é amigável. Também tem ótimas armas. E agora faz parte do meu bando. Seu nome será Bill. Por segurança, eu deixei os meus cavalos lá em cima do morro. Infelizmente, não encontrei nenhum cavalo hoje, mas agora eu tenho um novo amigo. Só que antes, eu preciso testar as suas habilidades. Fiz um pouco de loção de disfarce para poder caçar alguns animais com ele. Vamos ver se ele é bom mesmo. A noite chegou e agora é perfeito para se camuflar. Em campo aberto é muito mais fácil de encontrar uma presa. E ao longe já avistei alguns animais. Passei a minha loção de disfarce e já tô pronto para a caçada. Mas para isso dar certo, eu não posso fazer nenhum barulho. Esse foi um abate perfeito e indolor. A minha parte tá feita. Agora é a vez do Bill. Depois de alguns minutos subindo a montanha, ao longe avistamos uma pequena manada de bisão. Esses bichos à noite podem ficar muito violentos. De repente, a manada percebe a nossa presença. E um bisão veio pra cima com tudo. Deu pra ver que esse bicho queria muito me pegar. Parece que o Bill passou no teste. Mas chegou a hora de voltar pra casa. Ficar andando a essa hora da noite aqui é muito perigoso. Infelizmente, o outro animal que eu cacei acabou sumindo. Mas com toda essa carne do bisão, eu não preciso de mais nada.
Chegando na fazenda, guardamos os cavalos no cercado e levei a pele do bisão para dentro do galpão. Aqui eu posso guardar toda a mercadoria para vender em grande quantidade. Vou jantar e vou deixar o Bill vigiando os corpos dos bandidos aqui fora. Agora é dormir e descansar, porque amanhã precisamos encontrar a mãe dos nossos futuros cavalos de corrida. O dia amanheceu, preciso encontrar a égua reprodutora da fazenda. Lembrei que ainda preciso levar esses corpos para a cidade, mas isso fica para outra hora. Depois de tomar o meu café da manhã, deixei o Bill cuidando da fazenda e comecei a minha jornada em busca da égua reprodutora. Poucos minutos depois, encontrei um grupo de cavalos selvagens. E eu não posso perder essa chance. Acho que eu encontrei um puro sangue inglês. Preciso ser rápido antes que ele fuja. Para minha sorte, é uma égua linda, mas ela é muito arisca. Montar nela vai ser um grande desafio, e chegou a hora da verdade. Essa égua deu muito trabalho, mas olhando com cuidado, descobri que ela não é um puro sangue. É uma égua da raça Kentucky Setter. Infelizmente, ela não é o que eu estava procurando. Mas como é muito parecida com o meu primeiro cavalo, o falecido Aquiles, decidi levar ela para a fazenda. Chegando na fazenda, faço os primeiros cuidados na égua e depois do banho fica muito mais claro o porquê eu fiquei com ela. Parece a irmã gêmea do Aquiles, mas eu tô com um grande problema. Todos os animais continuam muito estressados. Deve ter mais cobras por aqui. Só que agora a minha prioridade é levar os bandidos para a cidade. Vou colocar os corpos nos cavalos e eu e o Bill vamos seguir viagem até Valentine. Mas assim que estávamos saindo da fazenda, os cavalos ficaram com muito medo. Provavelmente deve ser uma cobra. Easy now. Easy. Depois de muito sofrimento, eu finalmente consegui pegar ela. Não posso perder essas oportunidades. Preciso acabar com todas as cobras da fazenda. Agora que eu já tenho um pouco de carne para a viagem, é pé na estrada.
Depois de algumas horas, finalmente chegamos na cidade. Larguei os bandidos na delegacia e ganhei $1000 por cabeça. Em pouco tempo, eu já consegui recuperar quase todo o investimento que eu fiz na fazenda. E depois de todo o esforço dos últimos dias, acho que eu mereço um banho 5 estrelas. Depois de um ótimo banho, eu decidi comprar um quarto de hotel e fiz um investimento de $2.300. Depois da compra, pego a chave do quarto e vou lá dar uma olhada. O quarto de hotel não é lá essas coisas e ainda está precisando de uma boa reforma. Mas ter um local seguro para ficar hospedado na cidade é muito importante, principalmente se eu precisar fugir de alguns bandidos. Depois de descansar um pouco no meu quarto, fui até o acampamento coletivo para comer aquele almoço reforçado. Mas agora, eu e o Bill temos um grande desafio pela frente. Precisamos fazer uma longa viagem para comprar madeira. Infelizmente, a madeireira mais próxima fica em Blackwater. E sem madeira eu não consigo fazer as reformas na fazenda. Não posso demorar muito para não escurecer. Então, é pé na estrada. Algumas horas se passaram e precisamos parar na margem do rio para descansar. Foi então que eu vi algo muito interessante. Parece que eu vi um peixe grande bem nessa parte do rio. Então eu decidi subir em cima das pedras para ver se eu acho ele de novo. Mas ele deve ter ido mais pro fundo do rio. Agora eu tenho que ser rápido e pegar a vara de pesca antes que ele fuja. Esse deve ser um dos maiores peixes que eu já pesquei desde que tudo começou. É um salmão vermelho de 2 quilos. A carne de peixe é muito nutritiva, então eu vou aproveitar que os cavalos ainda estão descansando para fazer uma fogueira e assar a minha deliciosa carne de salmão. Mas agora que eu tô com as energias totalmente recarregadas, vamos voltar para a estrada. Só que no faroeste, quando você menos espera, tudo pode acontecer. Infelizmente, um grave acidente aconteceu e acho que o meu cavalo corre sério risco de vida. Mas olhando com calma, percebi que quem estava machucado não era ele. Infelizmente, o Bill está gravemente ferido. Nessa situação, eu não tenho outra escolha, a não ser encontrar um local para acampar o mais rápido possível. O problema é que essa região é cheia de predadores muito perigosos. Só que se o Bill não descansar logo, ele não vai resistir. Então encontrei uma clareira no meio da floresta. Acho que esse é um ótimo lugar para acampar. Apesar de ser perigoso, dá para ver bem o ambiente. Já está escurecendo, então eu vou fazer uma fogueira logo. A noite chegou e enquanto todo mundo descansava, eu comecei a coletar algumas frutas. Mas o que eu não sabia é que nós estávamos sendo caçados. Um som bizarro surgiu do meio da floresta.
Vou pegar minha espingarda e ficar perto da fogueira. Afinal, todos os predadores têm medo de fogo. Alguns minutos se passaram e o silêncio é assustador. Até parece que o animal tá brincando com a gente, quando de repente meu cavalo bate em retirada. E o touro fica desesperado. O predador continua nos observando nas sombras. O problema é que, como o Bill ainda está muito machucado, não pode me ajudar, porque se ele for atacado, não vai resistir. Então eu preciso fazer de tudo para protegê-lo. Pelo visto, o bicho nunca vai embora. Agora só me resta uma alternativa: ficar cara a cara com o monstro. Foi então que eu finalmente encontrei ele. Mas o bicho não parecia muito agressivo. Talvez eu consiga domar ele. Dessa vez o Bill salvou a minha vida. O problema é que agora eu tô muito machucado, então preciso comer bastante e tomar remédio. Vou aproveitar para dormir enquanto o Bill vigia o acampamento. Ainda tenho que encontrar o meu cavalo, mas agora não tenho outra escolha. O dia amanheceu e eu ainda continuo ferido, mas eu tenho que encontrar o meu cavalo antes que seja tarde demais. Só que, de repente, eu escuto sons de lobos no meio da floresta. Pode ser que eles estejam atrás do meu cavalo. A situação é tensa e muito perigosa, mas eu e o Bill juntos podemos resolver. Para nossa sorte, era uma alcateia pequena, e ao chamar o meu cavalo, a esperança renasceu. Essa foi uma das noites mais perigosas que eu já tive. Mas no final, tudo acabou bem. Ao invés de levar o puma, vamos levar os lobos que estão com a pele boa. No caminho, passamos no armadilheiro e vendemos tudo. E finalmente, depois de muito tempo, estamos quase chegando em Blackwater. Chegando na cidade, decidi alugar um quarto de hotel. Antes de comprar madeira, preciso descansar para recuperar minha saúde. Depois de dormir muitas horas, logo pela manhã já passo na madeireira. Com essa grande quantidade de madeira, vou fazer muitas construções na fazenda. Como a minha saúde já se recuperou, vamos pegar a estrada antes que anoiteça.
Depois de algumas horas de viagem, precisamos parar na margem do rio para descansar. Enquanto a gente se refrescava, encontrei alguns peixes no raso. Então vou aproveitar para levar comida para a viagem. Mas dessa vez eu vou pescar à moda antiga. Esse tipo de pescaria é muito eficiente. Em poucos segundos eu peguei 3 peixes. Já que estamos aqui, vou aproveitar para fazer uma fogueira e assar uma bela carne de peixe. Depois de um bom tempo de descanso, chegou a hora de pegar a estrada novamente. Algumas horas se passaram e já estamos quase chegando na fazenda, quando meu cavalo simplesmente sumiu. Mas logo logo ele aparece. Vou aproveitar para ver se eu encontro uma égua reprodutora por aqui. Mas o que eu acabei encontrando foi uma manada de bisão gigantesca. Nessa região, de vez em quando, aparecem algumas manadas. Isso é ótimo para caça e para venda de animais. Mas por enquanto, nada de achar uma égua para o rancho. Finalmente chegamos na fazenda. E quando eu estava levando os cavalos para o cercado, sou brutalmente atacado. Para minha sorte, o Bill acabou afastando o touro, mas infelizmente ele levou alguns tiros. E quando isso acontece, não tem outro jeito. Ele realmente está muito ferido. Agora só me resta sacrificar o animal. You got a temper on you. Com o trabalho em equipe, tudo fica mais fácil. Infelizmente, acidentes acontecem. A vida na fazenda, às vezes, pode ser muito complicada. Mas, pelo menos, o almoço de hoje vai ser picanha assada. Depois do almoço, lembrei que eu tenho muito trabalho para fazer. Enquanto o Bill descansa e recupera sua saúde, preciso consertar as cercas que ele quebrou. Nos fundos da fazenda tem uma cerca que está caída. Se eu não fechar isso daqui, algum animal pode acabar fugindo. Algumas horas se passaram e finalmente terminei todos os reparos, mas isso me deixou um pouco cansado. Então, depois de alimentar os animais e guardar os cavalos dentro do cercado, vou deixar o Bill fazendo a guarda da fazenda e eu vou dormir. Só espero que nenhum bandido venha essa noite. Acordei bem cedo e o dia tá muito bonito, perfeito para trabalhar. Depois de cuidar de todos os animais da fazenda, preparamos os cavalos e vamos atrás da égua reprodutora. A manada de bisão continua exatamente no mesmo lugar. Decidi ir num lugar mais alto para poder enxergar melhor.
mas não encontrei absolutamente nada. Depois de algumas horas, precisamos parar para se hidratar e pouco tempo depois, já voltamos às buscas. Eu já estava quase desistindo quando ao longe avistei algo incrível. Zero. É um rebanho gigante de vacas. Cada vaca dessa pode dar em média $300. Ou seja, estamos diante de uma mina de ouro. Mas para domar um rebanho desse tamanho, vamos ter muito trabalho pela frente. Depois de algum tempo, algumas vacas já estão se acalmando. Mas ainda faltam várias para o rebanho. Depois de algumas horas, eu consegui domar 7 vacas. Esse rebanho gigante vale muito dinheiro. Preciso levar elas logo para a cidade antes que apareça algum bandido. O problema é que manter essa quantidade de gado na linha é complicado e muito cansativo. Por isso, vamos precisar parar para descansar um pouco e recuperar as energias dos cavalos. Como não tem água por perto, se eles ficarem muito esgotados, a situação vai ficar tensa. Então, fiz uma fogueira e comi uma carne de salmão. Algumas horas se passaram e os cavalos já estão com energia de novo. Então voltamos para a estrada. Mas se eu não ficar muito atento, posso acabar perdendo uma vaca no meio do caminho. Let up. Para minha sorte, eu consegui perceber que ela tinha saído do rebanho. E como não levei comida para a viagem, tenho que aproveitar as oportunidades que aparecem na estrada. Pouco tempo depois, finalmente chegamos em Valentine. Então passei na feira de animais da cidade para vender o meu rebanho e consegui um total de $2.100. Agora já estou com dinheiro suficiente para fazer novos investimentos na fazenda. Mas agora nós vamos comemorar a nossa grande venda. Vamos passar no salão e tomar o melhor uísque da cidade. Só que chegando no salão, o xerife da cidade foi brutalmente atacado. This ain't worse. Infelizmente, o xerife não resistiu aos ferimentos. Esse foi um dos caras que atacou ele.
Como não eram criminosos, não vou conseguir fazer dinheiro com eles. E agora que a cidade tá sem xerife, pode ser que eu me candidate para a vaga, porque no faroeste, quando a lei cai, alguém sempre precisa se levantar. E talvez essa seja a minha vez.